Tripeiro. Tenho muito orgulho em me considerar um tripeiro de corpo e alma. E sabem porquê? Os portuenses são conhecidos hoje em dia por tripeiros. Nós vamos juntos descobrir o porquê. E não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o nosso canal do YouTube e ativar esse sininho para receber sempre os nossos vídeos. Eu sou o Carvalho Araújo e seja bem-vindo ao Porto e as suas histórias. Infante Dom Henrique. De certeza que já ouviu falar deste nobre. O infante Dom Henrique nasceu numa quarta-feira de cinzas na cidade do Porto, no dia então considerado pouco propício ao nascimento de uma criança. Era o quinto filho de el-rei Dom João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e de Dona Filipa de Lencastre. Foi batizado alguns dias depois do seu nascimento, tendo sido o seu padrinho o bispo de Viseu. Os seus pais deram-lhe o nome de Henrique, possivelmente em honra do seu tio materno, o Duque Henrique de Lencastre, futuro Henrique IV de Inglaterra. Pouco se sabe sobre a vida do infante até aos seus 14 anos. Tanto ele como os seus irmãos tiveram como aio um cavaleiro da Ordem de Avis. Henrique foi o principal impulsionador da expansão portuguesa, os chamados descobrimentos portugueses. Em 1414, convenceu o seu pai a montar uma campanha para a conquista de Ceuta, na costa norte-africana, junto ao Estreito de Gibraltar. A cidade seria conquistada em agosto de 1415, assegurando ao Reino de Portugal o controle das rotas marítimas de comércio entre o Atlântico e o Levante. Na ocasião foi armado cavaleiro e recebeu os títulos de Senhor da Covilhã e de Duque de Viseu. E é aqui que começa a história das tripas. Vamos lá então. Nesse ano de 1414, construíam-se nas margens do Douro as naus e os barcos que haveriam de levar os portugueses nesse ano à conquista de Ceuta. E mais tarde a epopeia dos descobrimentos. A razão deste empreendimento era secreta e nos estaleiros os boatos eram muitos e variados. Uns diziam que as embarcações eram destinadas a transportar a infante Dona Helena à Inglaterra, onde se casaria. Outros diziam que era para levar el-rei Dom João I a Jerusalém para visitar o Santo Sepulcro. Havia mais até quem dissesse e afirmasse a pés juntos que a armada se destinava a conduzir os infantes Dom Pedro e Dom Henrique a Nápoles para ali se casarem. Estavam todos enganados. Foi então que Dom Henrique apareceu inesperadamente no Porto para ver o andamento dos trabalhos. Embora satisfeito com o esforço despendido, achou que se poderia fazer ainda mais. O infante confidenciou ao mestre Vaz, o fiel encarregado da construção, as verdadeiras e secretas razões que estavam na sua origem, a conquista de Ceuta. Pediu ao mestre e aos seus homens mais empenho e sacrifícios, ao que o mestre Vaz lhe assegurou que fariam para o infante o mesmo que tinham feito cerca de 30 anos atrás, a quando da guerra com Castela, e dariam toda a carne da cidade.
Depois de as carabelas e as naus estarem prontas para navegar, era necessário carregá-las de mantimentos. Conta-se que vieram muitos animais do Douro, do Douriminho, que foram abatidos e esquartejados. A carne que foi metida nas carabelas foi a carne boa, e na cidade ficaram as tripas, as miudezas, as vísceras. O povo do Porto utilizou essas miudezas e essas tripas e fez com elas um prato, partindo do princípio que a necessidade aguça o engenho. Tiveram imaginação suficiente para fazer um prato sustentado. Contudo, esta versão não é consensual. Existem outras lendas. A história de Portugal registou mais este sacrifício invulgar dos heróicos tripeiros, que contribui para que a grande frota do infante Dom Henrique partisse a caminho da conquista de Ceuta. Um exército, cerca de 20 mil cavaleiros e soldados portugueses, ingleses, galegos e biscainhos, havia largado a 25 de julho de 1415, embarcado em 212 navios de transporte e bases de guerra, 59 galés, 33 naus e 120 embarcações pequenas. Na expedição seguia a fina flor da aristocracia portuguesa do século XV, incluindo os príncipes Duarte, futuro rei de Portugal, Dom Pedro, duque de Coimbra e Dom Henrique, duque de Viseu, além do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Após uma escala em Lagos e Tavira, fundearam diante de Ceuta a 21 de agosto, tendo efetuado o desembarque sem encontrar resistência por parte dos mouros. A guarnição da cidade de Ceuta correu a fechar as portas da cidade, mas as tropas portuguesas foram rápidas a impedir o estabelecimento de defesas adequadas. Na manhã de 22 de agosto, Ceuta estava em mãos portuguesas. Voltando aos tripeiros, que criaram um prato, a receita das tripas à moda do Porto foi evoluindo com o tempo. A inclusão do feijão no prato chegaria apenas com a descoberta da América, o que aconteceu já depois da conquista de Ceuta. Para os grandes chefes de cozinha, a cozedura do feijão é um dos fatores que marca a diferença de umas boas tripas para umas menos boas. Há um problema em muitos restaurantes: o feijão que é usado já vem cozido. As boas tripas têm que ser feitas cozendo também o feijão. É aí que está a diferença das tripas. Existe também uma cultura de bronze de 1960 da autoria de Lagoa Henriques, que evoca a cidade que deu navios e provisões a um país que partiu à descoberta do mundo. A obra não deixa de representar entre duas figuras humanas uma peça de carne desventrada, lembrando que por aqui só restaram as tripas. De relembrar que a 28 de junho de 2001 foi mesmo fundada a Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto, que tem como missão promover o famoso prato típico da nossa cidade. Este sacrifício valeu até aos dias de hoje a alcunha de tripeiros. E foi assim que juntos descobrimos mais uma história da nossa cidade. Para a semana iremos falar não de um, mas sim de duas lendas da nossa cidade. Você sabia que poderá haver um túnel que passa debaixo do rio entre o Porto e Gaia? Ou já ouviu a expressão contas à moda do Porto? Será estes os próximos temas. Até lá, sejam felizes. Até para a semana.